Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade ao nosso estudo de mediunidade? Apareceram algumas dúvidas, né? E eu peguei uma dúvida em especial, né? De uma serva da casa, que é a Mirra, né? E trouxe para a gente montar aí, né, esse vídeo, tá bom? Preparei um conteúdo aqui para poder a gente estar falando sobre a dúvida dela, tá? Então, assim, dei uma ajeitada, né, na dúvida, né, de como ela colocou no nosso grupo do WhatsApp e montei o título aí desse vídeo: Como superar os bloqueios e a vergonha na hora do desenvolvimento mediúnico, né? Então vamos lá, quem sabe esse vídeo pode ajudar outros tantos aí, né, que passam por essa mesma situação, tá bom? Então vamos lá, vamos em detalhes devagarzinho para que a gente possa aí estar auxiliando todos vocês que também possam ter pensado nessa dúvida, tá? E se você chegou nesse vídeo, caiu de paraquedas aqui nele, dá uma olhada na playlist falando sobre mediunidade, tem uma playlist enorme aí, né? O último vídeo falando sobre mediunidade é que gerou essa dúvida da nossa irmã Mirra, tá? Então dá uma olhada nesse vídeo e depois vem e ouve esse aqui. Se você quiser, termina esse, mas depois dá uma olhada no outro anterior também, tá bom? Então vamos lá. Como superar os bloqueios e a vergonha na hora do desenvolvimento mediúnico? Superar os bloqueios e a vergonha no desenvolvimento mediúnico é um processo que envolve autoconhecimento. Pronto. Você precisa se conhecer, né? Você precisa se entender. Então, autoconhecimento é a chave, tá? Também estudo, disciplina e apoio. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um aí, tá? Muitas vezes esses sentimentos vêm do medo de ser julgado, da insegurança sobre a própria capacidade ou do receio de errar. Quem não passa por isso, né? A grande maioria dos médiuns, né, sérios, passam por isso, mesmo depois que já estão ali, já foram, fizeram a iniciação, já teve o batismo, mesmo depois de todo esse processo, de já ter anos incorporando, sempre surge alguma coisa voltada aí ao medo de errar. E isso é até bom para que o médium tenha autocontrole, tenha disciplina, tá? Mas vamos falar sobre como superar a vergonha, tá bom? Primeiro, compreenda a origem da vergonha. É o primeiro ponto, a origem. A vergonha pode ser um mecanismo de defesa aprendido na infância ou resultado de experiências de rejeição. Entender a causa ajuda a desconstruir essa emoção. Então, assim, você precisa, né? E eu vou dizer um pouquinho mais. Isso pode não ser dessa existência, tá? Pode ser de existências pretéritas, de existências passadas. E você só está aí agora, nesse momento, né? Vivendo isso que você já teve isso em vidas passadas. Pode ser dessa vida, mas pode ser de vidas passadas. Então, é sempre muito bom. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. E você, através do autoconhecimento, você vai entender-se melhor, né? E você vai descobrir a origem de certas emoções, principalmente da vergonha, tá? Segundo tópico, encare a timidez. Gente, timidez é para ser encarado, né? Que você ficar se escondendo no canto ou não querer que aquilo aconteça, porque se você precisa passar por algumas situações, né? Não, não vai, você se levar pela timidez, você está indo pelo caminho da fuga, né? Então, encare a timidez. A timidez excessiva é muitas vezes orgulho disfarçado de medo do julgamento alheio, né? Então, assim, é bom que você enfrente a timidez, né? Entender isso ajuda a mudar a perspectiva, tá bom? Então você muda seu jeito de agir, né? Você vai mudando seu jeito de pensar, de visualizar as coisas ao seu redor, né?
encare, vai devagar, né? Faça os cursos, mas não se retraia, né? Vá ali se desafiando aos pouquinhos, tá? A timidez natural, ela é prudência, tá? A natural, ela é prudência. Mas quando se torna um obstáculo, precisa ser enfrentada, tá bom? Terceiro tópico, exponha-se gradualmente, vá devagar, etapa por etapa, pouquinho por pouquinho, tá? Comece em um ambiente seguro e acolhedor, como um grupo de desenvolvimento mediúnico com pessoas de confiança, né? Um terreiro de confiança, uma casa espírita de confiança, um barracão de candomblé de confiança, né? Com pessoas que você sinta segurança. A exposição progressiva, né, ajuda a construir confiança e desconstruir a timidez, tá? Então, vai aos pouquinhos, né? Você vai mudando isso, mas se você enfrentar a timidez e ir enfrentando esse obstáculo, entre aspas, né? Enfrentando essas situações gradualmente, devagar, né? Lembre-se do compromisso assumido. É o outro tópico. Lembre-se do compromisso espiritual assumido. O desenvolvimento mediúnico é um compromisso assumido para o bem, assumido lá no plano espiritual, né? Você assumiu esse compromisso para o bem, né? Priorizar esse dever buscando apoio pela prece. Então você deve priorizar esse dever buscando apoio através da oração. Ajuda a superar os obstáculos materiais e emocionais, tá? Então ore, peça ao seu anjo de guarda, né? Peça a ele que te fortaleça, né? Que faça você ficar focado ali naquele momento, no desenvolvimento mediúnico, que peça aos orixás, peça a Pai Oxalá, que é o pai da fé, né? O pai no sentido cristalino, no trono da fé, peça a Pai Oxalá para que expanda a sua fé, né? Então tem um ponto, né, que a gente canta aqui na casa de oração antes de iniciar os trabalhos, que ele canta assim, olha, Pai Oxalá, tu és a minha fé, louvemos a ti agora, ó meu Senhor. Nesse momento esqueço de tudo, firmo a minha cabeça em nosso Pai Oxalá. Deixo tudo do lado de fora, abro o coração para louvar a Ti agora. Então as preces, as orações, na hora das aberturas das sessões, das giras, elas são importantes. Se entregue nesse momento, se entregue na oração, se entregue no ponto cantado. Eles são orações duas vezes, né? Cantada, pensada, né? Duas, três, sentida, né? E isso vai te ajudar, né? Mas você precisa se entregar, né? Ficar ali cantando da boca para fora sem prestar atenção no que você está cantando, sem prestar atenção com o sentimento, não vai te trazer para aquele momento ali. Então tenha fé, né, que as coisas vão ali se encaminhando desde que você se entregue, né? Se entregue. Você se exponha gradualmente, vá se entregando, lembrando seu compromisso espiritual, tá bom? Que aí você supera esses pequenos, a tendência é você superar, corrigindo, a tendência é você ir superando devagar esses pequenos obstáculos, tá? Como lidar com os bloqueios? Agora a gente vai entrar num sentido mais aprofundado dos bloqueios, né? Para começar, gente, primeira coisa, estude e se eduque. Doutrina mediúnica. Você precisa se educar, você precisa se disciplinar, mas para isso você precisa estudar, tá? O conhecimento é uma poderosa ferramenta contra a insegurança. Estude sobre mediunidade para entender melhor o processo e distinguir suas próprias sensações das influências externas. Você vai conseguir entender o que você sente
né? Vai tirar isso do externo e entender o seu interior. Estude e se eduque, tá? Estude sobre mediunidade. Mas como, Paula? Como, né? A gente vai falar aqui mais abaixo, que é através de grupos de estudos. E eu vou explicar nesse tópico melhor. Mas antes vamos falar, não force o desenvolvimento. Para começar, não adianta você querer forçar algo que não existe. Então, não force o desenvolvimento. A mediunidade surge de forma natural. E o desenvolvimento é, na verdade, a sua educação e aprimoramento. Então, o desenvolvimento é para você se educar e você se aprimorar, para você se disciplinar, para você criar uma doutrina mediúnica, entende? Então, não adianta você querer forçar algo que não existe, tá? Deixe naturalmente, sinta os pontos cantados, sinta as orações, como eu já falei. O que tiver de acontecer, vai acontecer do plano espiritual para cá, e não ao contrário, daqui para o plano espiritual. Não adianta querer forçar uma mediunidade que não existe, não adianta querer forçar uma mediunidade que não está ali. Você pode, e se eu não tenho uma mediunidade ostensiva, Paula, você pode ter uma sensibilidade, né? Você pode ser um médium sensitivo. Então, isso também desenvolve, tá? Vai levar à incorporação? Não, mas pode levar a uma sensibilidade mediúnica, né? Mas aí você, com o tempo do desenvolvimento, que você vai percebendo, não, eu não incorporo, mas eu sinto a espiritualidade, né? Eu consigo ser intuída pela espiritualidade. Você pode ser um médium intuitivo, um médium sensitivo, tá bom? Então, não force. Pressionar-se a incorporar ou ter resultados imediatos pode gerar bloqueios, né? Então, não queira forçar o desenvolvimento, porque você pode se bloquear mais ainda, tá bom? E aí sim, né? Falando do estudo, participe de um grupo de estudos, tá? Porque esse grupo vai te trazer apoio, né? Muitas das vezes a pessoa, Paula, que livro que eu vou ler para mediunidade, para me ajudar no meu desenvolvimento mediúnico? Para começar, eu vou te falar, a gente tem uma playlist aqui lotada de vídeos sobre mediunidade, coisas de pesquisas de vários livros, tanto do Espiritismo quanto da Umbanda. Então, dali já é um grande começo, você começar estudando, né, essa playlist. Depois, sim, você começa a ler livros, mas dentro de um grupo de estudo. Eu aconselho você a estudar em um grupo de estudo. Por quê? Por que isso? Porque dentro de um grupo de estudo você vai receber apoio. Dentro de um grupo de estudo, alguém tem uma dúvida, o outro tem outra dúvida, você tem uma dúvida e juntos vocês se auxiliam. É como uma terapia mediúnica, entende? E isso é muito importante, porque quando a gente estuda sozinho, a gente tem as nossas noções, a gente toma como base, tem um conceito daquilo ali do nosso jeito, que pode ser um jeito equivocado, um jeito errado. Principalmente se você não tem uma mediunidade em que a espiritualidade te oriente mais ostensivamente, mais fortemente, que você consiga estar entrando em contato com eles, né? Se você não tem um grau mediúnico dessa forma, você estudar sozinho para desenvolver uma mediunidade é muito até perigoso, tá? Até perigoso, porque pode se aproximar espíritos, né? Eguns, quiumbas, obsessores, de você usando a sua mediunidade em um canal negativo. Então é complicado, principalmente se você trabalha num terreiro, né? Se você trabalha no barracão de candomblé, numa casa espírita, estude em grupo por essa casa, né? Hoje em dia existem várias formas de estudar. Pela internet nós temos grupos de estudos através do WhatsApp. Você estuda na hora que você quer, o dia que você quer, quanto tempo você quiser, né? Porque aí não é algo, porque assim, hoje na correria do dia a dia, é difícil você parar num horário X e fazer aquilo, né? Então esse horário, para você que trabalha, que estuda, você pode, tem as coisas de casa para cuidar, você pode pegar esse horário e adaptar a sua rotina. E aí você vai criar um horário para estudar com a espiritualidade. Naquele momento, você vai fazer uma oração, né? E você já está num grupo de estudo, vou supor do WhatsApp. Você já está num grupo de estudo do WhatsApp, né? Que não é de videochamada,
né? É um grupo que você estuda ali só através de mensagens, seja de mensagem de voz ou escrita. E aí você escolhe. Faça um compromisso com a espiritualidade, né? Com os guias que compõem a sua coroa mediúnica, com os seus orixás, com o seu anjo da guarda. Eu vou estudar, tipo, todo sábado à noite. Ou vou estudar toda quarta-feira à noite, quando eu chegar do trabalho. Ou então vou estudar toda terça ou segunda-feira de manhã. E aí, naquele momento, você vai ali, você acende um incenso ou acende uma vela, coloca um copo com água, faz uma oração e inicia. Ah, Paula, e aí no WhatsApp você vai pegar o celular, e você vai abrir, vai ler aquilo ali, ou vai ouvir o áudio, vai ver o vídeo, entendeu? Depois você vai ler os comentários e você vai fazer o seu comentário. Você vai dar o seu ponto de vista, né? Olha, ou então a sua dúvida. Eu não entendi nesse ponto. Será que você poderia me explicar melhor? Né? Teria alguma forma de ter um outro vídeo que explicasse sobre isso, né? Porque dentro desse contexto, a sua dúvida pode ajudar outro. E isso é quase uma terapia. Isso é um apoio mútuo. Todo mundo ali se ajudando. Olha, comigo já aconteceu assim. Olha, comigo aconteceu assado. Então você não vai ficar naquela neura. Ai, por que comigo é assim? Isso daqui não está explicando. Você vai ver que outras pessoas passam a mesma coisa que você. Ao passo que quando você estuda sozinho, você fica assim, isso aqui eu não entendi. Isso aqui eu fiquei com dúvida. Ah, isso aqui é disso, disso, disso. De repente você entendeu totalmente fora da casinha, totalmente fora do conceito correto dali, né? Mas, por várias questões, você tomou como base aquilo como se fosse verdade. E aí você vai executar dentro de um terreiro, né, aquilo que você achou que é o correto, e se não for, né? Ah, Paula, dá um exemplo. Vou dar um exemplo, tipo, você lê lá que você tem a mediunidade consciente, entendeu? E que existe a mediunidade consciente, e que a mediunidade consciente você consegue ouvir, você consegue ouvir o que as pessoas estão falando, é como se você estivesse ali, mas aí aqueles pensamentos vão vir na sua cabeça, tal. Aí tudo bem, você vai achar que é só isso. Aí pronto. Aí você fala assim, então, eu tô sentindo uns pensamentos aqui na minha cabeça, tô lá no meu trabalho. É a espiritualidade falando. E aí você começa a falar, entende? Aí você vai começar a agir como se você estivesse dentro de um terreiro, né? Ou então você não está nem sentindo a espiritualidade, mas tem algumas coisas na sua cabeça que não são da incorporação. Mas aí você força uma incorporação porque você fala, não, sou consciente, então estou incorporada agora. Não, mediunidade consciente não é isso, né? E isso você vai descobrir em grupo, ali conversando, né? As pessoas vão falando como que elas se sentem. E alguém capacitado vai estar orientando vocês para explicar devidamente que a mediunidade consciente, ela tem sim um transe mediúnico. Você não vai ficar você todo ali, entende? Então é necessário você estar num grupo de estudo, né, para que você, em grupo, consiga ter apoio e dar apoio, né? É dando que se recebe, né? Mas, trocar experiências com outros médios ajuda a perceber que os bloqueios e a insegurança são comuns, né? Um grupo sério e fraterno oferece o suporte necessário para o desenvolvimento seguro, né? O desenvolvimento mediúnico seguro, né? Então, por isso que é importante estudar. Ler livros é bom, mas você lê o livro, não tome como base. Se esse livro tem um tema do grupo de estudo que você vai, no dia do estudo, alguma coisa vai ter ali. Aí você tira, olha, gente, eu estou lendo esse livro aqui. Aí tem esse tópico que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje, que eu até marquei, que eu fiquei aqui com um comentário. Eu acho isso, isso e isso. A pessoa que dirige aquele grupo, né, que coordena aquele grupo, ela vai te orientar naquilo ali, né? Ela tem a experiência, vai te orientar naquilo ali, né? E outras pessoas que estão ali, olha, eu já vi dessa outra forma e tal, vocês vão trocar ideia e vai entrar num consenso mais geral, porque mediunidade, gente, embora, né, não seja o mesmo grau para um e para outro, ela tem base, tá? E ela tem doutrina.
Então, não é tudo a conta do oba-oba, tá bom? Pratique, último tópico aqui, pratique a meditação. Quer dizer, não é o último. Pratique a meditação e o relaxamento. Isso é muito importante. Isso eu falei no vídeo anterior. E isso é base, gente. Sem praticar meditação e relaxamento, fica difícil na hora do desenvolvimento mediúnico você conseguir relaxar. Você sair do foco daqueles que estão ali ao seu redor te olhando. É muito complicado? É complicado, mas pratique. Não tem outra forma. Se você quer, o base principal é isso. É você aprender a sair do externo, entende? A meditação ajuda a manter o foco no ponto cantado, o foco na oração, o foco no que você está sentindo, que o guia, quando se aproxima do seu campo eletromagnético, você já começa a sentir algumas coisas. Então, assim, você vai ter foco, entende? Então, assim, controlar a abertura ao plano espiritual e acalmar a mente. A meditação e relaxamento ajuda, diminuindo a ansiedade e o medo. Então, não tem outra forma, né, para que você tenha foco a não ser essa, praticando meditação e relaxamento. Outro tópico, desenvolva a fé e a confiança. Sem fé e confiança também é outra coisa muito difícil, né? Por isso que eu falei para vocês o ponto cantado, né, de Pai Oxalá. O combate ao medo e à dúvida, se fortaleça na fé para combater o medo e a dúvida, entende? Pela fé na imortalidade da alma e no amparo espiritual. Você é uma alma imortal, você é um espírito eterno, né? Então, assim, você tem um amparo espiritual. Então, confie nos guias espirituais, né? Mesmo que você não vá incorporar, você vai estar desenvolvendo a sensibilidade, né? A intuição. Então, assim, continue no seu desenvolvimento mediúnico, né? A prece é uma ferramenta poderosa para fortalecer essa conexão. Então, prece, oração, ponto cantado, se entregue. A abertura dos trabalhos é justamente para isso. Se você não sabia, agora você já sabe. A abertura dos trabalhos ela é justamente para isso, para trazer foco, para fortalecer a sua fé e aumentar a sua confiança equilibrada. Porque você também não pode ter uma confiança exacerbada a ponto de levar para a vaidade, para o orgulho, tá bom? Então, tudo em equilíbrio. E outro, esse ponto é muito importante. Não se compare. Cada pessoa tem seu próprio tempo e ritmo no desenvolvimento mediúnico. Não se compare a ninguém. Existem graus mediúnicos, né? Você talvez não vá incorporar, como eu já disse, vai ter uma sensibilidade, uma intuição, né? Existem pessoas que têm uma mediunidade de incorporação semiconsciente, consciente, né? Inconsciente, eu já disse para vocês que hoje em dia é muito raro, né? Porque o médium precisa aprender. Então, não se compare. Não se compare. Pode muito bem estar uma pessoa falando que é inconsciente e ela não é inconsciente. Ela pode ser semiconsciente, mas ela não é inconsciente. E você fica achando que ela é inconsciente e você quer ficar inconsciente, né? E se você não é inconsciente, se você é consciente, né? Então, estude em grupo, né? E não se compare, tá bom? Não se compare com outros médicos, pois a jornada é única e pessoal para cada um, tá bom? E aí, a gente finaliza falando uma coisa que já parte para seriedade, que sai um pouquinho fora, né? Do trabalho espiritual. Se os bloqueios persistirem, se o seu bloqueio na hora do desenvolvimento mediúnico não cessar, né? Se você não conseguir fazer tudo isso que eu falei aí, busque terapia. Psicólogo, né? Busque terapia profissional, né? Bloqueios emocionais profundos, como medo e vergonha em excesso, podem ter raízes em experiências passadas, como eu disse lá no início do vídeo, e precisam ser trabalhados com a ajuda de um profissional de saúde mental e física, né? Você pode estar também com baixa de vitaminas, né? Faça exames, né? Vá ao psicólogo, porque se o bloqueio está muito forte, aquilo atrapalha e te causa um desequilíbrio emocional, você precisa de auxílio, né?
Se você tem umas crises de ansiedade, depressão, você precisa de auxílio psicológico, né? E psiquiátrico. Não é porque você é doido, é porque o seu emocional precisa de ajuda, precisa de auxílio e você precisa reconhecer isso. A terapia pode acelerar o processo de autoconhecimento, de você saber quem você é, tá? Envolva-se em trabalho assistencial. Ah, eu estou desenvolvendo a minha mediunidade, mas eu só vou no terreiro no dia da gira e pronto, acabou. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Trabalhar num terreiro de umbanda, trabalhar numa casa espírita, num barracão de candomblé, não significa você se envolver nesse trabalho somente para o espiritual. Porque se você faz isso, você está errado. Porque a espiritualidade, ela não está ali trabalhando com você na sua coroa, somente para que você vá lá e incorpore, né, naqueles dias ali e pronto. Não, você precisa aprender a ajudar fora da casa de axé. Você precisa aprender, né? Prestar caridade fora da casa de axé, entende? Então, assim, quantas pessoas são paradas no trânsito, alguém pedindo uma doação e a pessoa fala, não tenho. E tem umas moedas lá no painel do carro. Ah, não vou dar porque vai usar droga. Ah, não vou dar porque vai beber. E se a pessoa vai beber para não se jogar debaixo de um carro, para não se jogar numa linha de trem, para não pular de um prédio? Ela vai beber para não fazer isso, para não cometer um crime muito maior com o espírito dela, né? E com o tempo ela pode receber um auxílio necessário. Então, reze, deixe umas moedas no painel do seu carro, reze e peça, né, aos sagrados orixás que abençoe aquelas moedas, que da forma com que você for usar aquela moeda, seja para comprar um alimento, seja para comprar um líquido necessário para o seu corpo, ou para doar para alguém, que cada moeda daquela chegue na mão de cada pessoa e possa abençoar essa pessoa a seguir sempre por um caminho melhor. Que a abertura de caminhos através daquelas moedas seja para todos aqueles que tocarem depois de você. E deixe lá no seu painel do carro, aparecer alguém, dá a moeda. Vai dar axé, vai dar luz, vai dar força, tá? Pratique a caridade, recolha alimentos, entregue numa associação que faz doações, né? Você viu um morador de rua ali caído na rua, será que ele comeu que dia? Você tem um biscoito no seu carro, doe aquele biscoito, ajude ao próximo, ajude aquele que não tem, julgue menos e ajude mais. E no finalzinho eu vou falar uma coisa sobre isso, tá? Vamos lá. Então envolva-se em trabalho assistencial, ajudar o próximo, mesmo que não seja na mesa mediúnica, no terreiro de umbanda, no barracão de candomblé, tem um grande poder terapêutico e eleva você espiritualmente, eleva você à conexão, à afinidade com os guias que compõem a sua coroa mediúnica, com os sagrados orixás, tá? Então, preste bem atenção nisso. Trabalho não é só dentro do terreiro de umbanda, não é só dentro da casa espírita, não é só dentro do barracão de candomblé. Não é só dentro da igreja católica ou dentro da igreja evangélica. Você tem que prestar caridade aonde quer que você vá. Então, ajude ao próximo, sempre que possível. Ajude recolhendo doações e leve para uma associação, né? Se possível, ajude na doação de sopa, de lanche, né? Vamos lá, vamos caminhar, vamos, né? E o último, que é o mais importante, agora sim o último. Cuide do corpo e da mente. Cuide do corpo e da mente. Falamos um pouquinho nisso lá em cima, na busca por terapia. Uma boa saúde física e mental é essencial para o desenvolvimento mediúnico, para o desenvolvimento espiritual. Cuide da alimentação, pratique exercícios físicos, faça consultas médicas periódicas, faça exames médicos, né? Faça um check-up do seu corpo e tenha uma rotina de equilíbrio, sabe? Uma rotina alimentar, uma rotina de exercícios, né? Isso faz bem para o corpo e para o espírito, diminui a ansiedade, diminui a depressão, entende? Pode te levar num padrão vibratório capaz de até te curar, né? Então, pratique exercícios, cuide da sua saúde, seu corpo grita por isso, tá bom?
E aí, falando sobre trabalho assistencial, né? Eu queria convidar você para fazer uma campanha junto comigo, que eu vou fazer junto, né, esse ano aqui na Casa de Oração. Vamos doar ceia de Natal e ceia de Ano Novo para moradores de rua. Faça você a diferença onde quer que você esteja. Na sua ceia de Natal, né, separe alguns marmitex e doe para morador de rua. Faça você aí aonde você está, tá? Eu vou falar para vocês mais sobre esse trabalho que a gente vai realizar a partir dessa semana, né? Porque a gente já vai entrar em novembro e a campanha vai para dia 24, dia 25, dia 30 e dia 31, doar alimentos nesses 2 dias, véspera de Natal e no Natal, no dia de Natal, véspera de Ano Novo e dia do Ano Novo. Então, aonde quer que você esteja, você vai estar viajando, vai almoçar fora no restaurante, compre o marmitex e doe também. No mínimo, uns 3, doe alimento para quem não tem. Você vai estar bem com a sua família, onde você estiver. Tem condições de você fazer isso? Doe no mínimo 3 marmitex. 3 marmitex. Natal e Ano Novo. Vamos lá? Vou desafiar vocês a conseguirem fazer esse trabalho junto com a Casa de Oração, né? Eu sei que a gente tem aí uns 4.000 e poucos seguidores, né, no nosso canal, então a gente pode ampliar isso para todos aqueles que estão espalhados por aí. Tem gente de outros países, então vamos lá, vamos fazer isso, né? Ah, mas no meu país não tem morador de rua. Que ótimo, que ótimo. Então doe uma cesta básica, porque eu tenho certeza que alguém deve passar necessidade aonde você mora aí por perto, entendeu? Se você não conhece, entregue para uma associação. Mas vamos fazer a diferença no Natal e no Ano Novo de alguém, porque não é só dar presente, é dar alimento, é dar esperança. Ore nesse marmitex que você vai doar, ore nessa cesta básica que você vai doar. Faça a diferença para alguém. Então é isso, meus irmãos. Meu saravá fraterno a todos. Espero que eu tenha respondido a dúvida da Mirra. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários, tá bom? Ou entra no Instagram, o arroba tá aí na descrição do vídeo, ou manda um e-mail pra gente. E vem participar do nosso grupo de WhatsApp falando sobre mediunidade, tá bom? Deixa mensagem lá no WhatsApp que a gente conversa para que você venha estudar com a gente esses vídeos que a gente estuda aqui, tá bom? E outros textos que eu vou colocando lá às vezes, tá? Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione, abençoando a semana de todos vocês. Axé.